E agora a gente vai para a Flórida, 8h03. Juliana Rios está ao vivo já para trazer informações para a gente dos Estados Unidos. Como é que os brasileiros estão vivendo lá? Pelo menos 15 pessoas. A informação e as imagens já mostrando a destruição e algumas tempestades e que o Milton acabou trazendo aí. Pelo menos 15 pessoas morreram depois da passagem do furacão Milton. Deixou um rastro de destruição. Juliana Rios, muito bom dia para você. Como é que está hoje, um dia após a passagem do furacão que perdeu força, né? Bom dia para você, William. Bom dia a todos. Olha só, aqui está amanhecendo e o céu já não tem mais quase nenhuma nuvem. Parece que hoje vai ser um dia bem bonito. É aquele dia literalmente depois da tempestade. É o dia que as pessoas vão começar a limpar suas casas, limpar os destroços pelo caminho onde o Milton passou. E a gente tem sim esse número confirmado, até agora são 16 mortes. A maior parte dessas mortes aconteceu por causa de um tornado que antecedeu, horas antes do Milton chegar. A gente falou ontem até aqui, né, William, que antes do Milton bater em solo aqui na Flórida, diversos tornados, se formaram em regiões que não eram nem o caminho do Milton. E esses tornados, sim, causaram grande parte dessas mortes. Por enquanto, aqui em Orlando, nessa região, a gente teve poucos efeitos, apesar de ter sido um furacão de categoria 1, com ventos ali de 100 km por hora. A gente realmente não sofreu muitos efeitos do Milton, porém as pessoas que moram dos dois lados da Flórida, do lado oeste, por onde o furacão entrou, e do lado leste, por onde o furacão saiu em direção ao Oceano Atlântico, são as cidades mais afetadas por aqui, William. Muito bem, Juliana. É uma situação daquelas que a expectativa do furacão, ela foi muito maior do que o resultado, apesar das mortes e de tudo que aconteceu. Essa imagem traz um alento para as pessoas, né? São muitos brasileiros que já estavam se recuperando do Helene, que agora, hoje, começa aí a contabilizar essas perdas. Mas as cidades que ficaram destruídas, né? Você teve contato com outros brasileiros aí, porque tem muitos que, por exemplo, estão, né? Em Tampa, não nesse momento, mas estão morando em Tampa, nas universidades que acabaram sendo atingidas também em Tampa, um pouco distante de onde você está. São brasileiros que vão para estudar, alguns para morar e outros até para poder fazer turismo, e que se encontram nesse momento nos Estados Unidos. Tem conversado com brasileiros aí? Eu tenho conversado com bastante gente por aqui, amigos que moram em Tampa, muitos estão em segurança em suas próprias casas, em áreas que não eram áreas de evacuação mandatória. Então, assim, existe aquelas pessoas que perderam tudo, como uma história que eu vou contar rapidamente para você. Eu soube ontem à noite, através de uma amiga minha que ajudou essa família, um casal com 2 filhos pequenos. Eles moram num prédio de 3 andares em Tampa, mais para perto da praia. E a água entrou de uma forma tão violenta que subiu até o teto do 1º andar. Eles moravam no 2º andar. E aí eles tiveram que, obviamente, sair do apartamento e eles foram resgatar um senhor surdo que morava no apartamento de baixo, porque o senhor não conseguia ouvir a tempestade. E aí, depois, os meus amigos também ajudaram esse senhor e esse casal depois dessa horrível inundação que aconteceu no apartamento deles, William. Impressionante. Essa é uma das muitas histórias que serão contadas depois da passagem do Milton, né? E tem brasileiros no olho do furacão, né, que vive na Flórida contra os prejuízos depois da passagem. São mais de 300 mil brasileiros que vivem na área de devastação por onde o super furacão passou. Inundações, casas destruídas, árvores arrancadas, guindaste de um prédio caiu e até telhado de um estádio foi arrancado. 3 milhões de pessoas ficaram sem luz, e ao menos 15 pessoas. Agora, com a informação da Juliana Rios, 16 pessoas morreram. Por onde o furacão passou, deixou um rastro de destruição e vítimas. Em São Petersburgo, um guindaste caiu do alto de um prédio.
A ventania, acima de 200 km por hora, arrancou a cobertura do estádio de beisebol que iria receber desabrigados. Moradores tiveram que remover troncos e galhos para conseguir sair de casa. Na região central do estado, foi preciso retirar as pessoas de barco por causa dos alagamentos. Mais de 3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica no estado. Na Flórida, vivem cerca de 300 mil brasileiros. Com o celular, alguns registraram os estragos causados pelo furacão Milton. Aí, o banheiro voou, a árvore quebrou, o postinho ali caiu, o lago ficou um pouco cheio. A gente vê algumas áreas que alagaram. Lilian e o marido se mudaram para a cidade de Orlando há 1 ano e meio. Ela gravou um vídeo antes da chegada do furacão. Temos um pouco mais de vento, ainda tem um pouco de trânsito, um carro ou outro andando para lá e para cá, mas o céu, como vocês podem ver, bem carregado. Agora veja um segundo registro do mesmo local, feito depois da passagem do Milton. O lago transbordou, está quase chegando nas casas do outro lado. Um carro parado no meio da água. Tempo bastante nublado ainda. Temos toque de recolher até as 10 horas da manhã, 10, meio-dia por aí. O furacão que passou pelos Estados Unidos foi acompanhado por meteorologistas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Eu estou em uma central de monitoramento ao lado do Vitor, que é meteorologista, e colocou essa imagem de satélite para a gente, que dá para acompanhar em tempo real o deslocamento do furacão. Por meio das imagens de satélite, conseguimos acompanhar aí o deslocamento do furacão Milton, que já está se afastando aí da costa da Flórida em direção ao Oceano Atlântico. Toda essa parte branca são nebulosidades, nuvens, associadas ao sistema, ao furacão, Então, é perceptível que na costa, da costa leste e sudeste ainda tem bastante nuvem e, consequentemente, também ventos fortes. Outra forma de monitorar furacões é estando dentro deles. Um trabalho arriscado. Durante o Milton, pesquisadores do governo americano sobrevoaram a tempestade sob forte turbulência. Entre os popularmente chamados caçadores de furacões está o geógrafo e climatologista brasileiro Marcel Ligabot. Segundo o pesquisador, que também monitorou Milton, estar no olho do furacão é importante para entender esse tipo de fenômeno da natureza. Então, às vezes, a gente espera um tipo de comportamento do furacão e nós detectamos outro comportamento. Então, os dados nos ajudam a ver o que erramos ali, quais são os outros fatores que temos que considerar em relação à previsibilidade dos furacões e a atuação deles, Entender o comportamento dos fenômenos climáticos, seja um furacão nos Estados Unidos ou uma forte tempestade aqui no Brasil, é fundamental para prever desastres e salvar vidas. A ciência trabalha bastante com isso, A gente ter essa orientação técnica para passar a orientação para a população e aí evitar maiores catástrofes. Então, tudo isso no final é a fim de conseguir salvar vidas. Deixa eu perguntar para a Juliana, 2 perguntas na verdade. A primeira, Juliana, é se continua aquela espécie de toque de recolher, se continua. E depois, agora, qual é a fase agora? É a fase para voltar para casa? Então as estradas vão ficar lotadas, a reconstrução de algumas regiões e também a voltar à vida normal. Só que a gente não pode esquecer, faltam 7 semanas para o fim da temporada de situações de furacões aí nos Estados Unidos. Então isso pode acontecer mais vezes, É isso mesmo, a temporada de furacões aqui nos Estados Unidos vai de 1 de junho até 30 de novembro, então a gente ainda tem dias aí para ver se alguma outra tempestade vai chegar por aqui, tomara que não. Mas sobre o toque de recolher, William, a gente só teve esse horário de quarta-feira à noite, 8 horas da noite, até as 10 horas da manhã de ontem, quinta-feira, que era o horário em que os ventos estariam mais intensificados ali, pela passagem do Milton. E hoje, a partir de hoje, é continuar agora a reconstrução
reconstrução de suas casas, pessoas que saíram de suas casas já estão voltando, aquelas que ainda têm suas casas assim, conseguindo habitá-las, né? E as estradas com certeza continuarão cheias até esse movimento todo, até todas essas pessoas conseguirem voltar para suas cidades. As escolas, por enquanto, estão suspensas, as aulas estão suspensas ainda hoje. A gente retorna com as aulas das crianças na segunda-feira, porém o comércio já reabriu, os parques temáticos aqui em Orlando também. Então, vida voltando ao normal por aqui e agora limpando toda a sujeira causada pelo Milton e ainda pelo Helene 2 semanas atrás, William. É isso, obrigado, Juliana Rios, trazendo as informações, competentíssima demais nessa cobertura, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Ela vai continuar aqui na tela da Record, trazendo as informações para quem não lembra da Juliana do esporte, apresentadora, repórter, passando essa temporada aí, aliás, várias temporadas nos Estados Unidos, quem sabe já ela está de volta aqui para o nosso esporte na tela da Record. Um beijo para você, bom trabalho e qualquer coisa é só chamar, tá bom, Ju? Um beijão, viu? Obrigada, William. Um beijo enorme para vocês. Muito bem. Ela continua trazendo informações aqui na tela da Record. Já Fala Brasil, 8h40, também trazendo as informações desse furacão que tinha uma expectativa que acabou não se confirmando, graças a Deus, na sua totalidade. Mas, claro, causou muitos problemas e, infelizmente, 16 mortes, né? É fato que a previsão era muito mais catastrófica do que o de fato aconteceu. Ele perdeu um pouco de força, mas eu atribuo poucas vítimas ainda a uma mensagem muito dura que foi transmitida, né? No sentido de que era uma questão de vida ou morte. Essa é uma expressão muito pesada que fez com que as pessoas não vacilassem, né? Muitos abandonaram, como era a recomendação, as suas casas. E uma outra frase que pode parecer um pouco dura, mas acho que ela foi muito importante. Aqueles que não quiserem deixar suas casas, escrevam nos corpos, escrevam nos seus braços o seu nome, a sua identidade. Olha que mensagem dura, né, William? Mas eu acho que nessa hora, muitas pessoas acabam não dando conta da gravidade e as autoridades têm que usar uma linguagem que seja muito clara e reveladora daquilo que é importante ser feito, sabe? Justamente para preservar a vida das pessoas. Exato. Agora, não aconteceu do jeito que se previa, mas ainda tem mais 7 semanas dessa temporada de tempestades e de furacões nos Estados Unidos. A gente vai continuar acompanhando. Obrigado mais uma vez a Juliana Rios, 8h16.